Hoje a casa nos pediu para falar sobre a volta de Jesus. E é interessante que o irmão leu o Cristo Consolador, que é um dos tópicos que nos alimenta, que nos orienta, né, com relação a esse assunto. Mas o que é essa volta de Jesus? Qual é a finalidade de procurar e buscar essa volta dele? Se cantam tanto isso aos quatro ventos, né? As nossas irmãs ou co-irmãs que leem o Evangelho, o Novo Testamento, ficam insistindo para a gente se preparar para a volta de Jesus. Mas quando é que vai se dar essa volta? E a leitura que o irmão fez aqui é muito interessante. E para quem gosta de estudar, nós temos referências de Amélia Rodrigues, tá? Num livro chamado Quando a Primavera Chegar. Nós vamos ter a Gênese de Kardec, né? Que ele tem estudo nos capítulos falando sobre as predições e fala desse trecho de Apocalipse do retorno de Jesus, e também em Mateus. E vamos ter em Mateus, Lucas, Marcos e João esses ensinamentos também. E quem mais nos coloca próximo, né? Trazendo uma pedra de toque nessa volta de Jesus, nós vamos encontrar A Caminho da Luz, né, que Emmanuel ditou para o Chico, e também nós vamos encontrar Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Então, quem leu essas obras, né, Amélia Rodrigues, Quando a Primavera Chegar, a Gênese de Kardec, né, os livros de Marcos, Lucas, Mateus e João, e também Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho e A Caminho da Luz, já é um ponto passivo, é muito tranquilo e vai entender tudo o que eu estou falando aqui. Mas vamos aproveitar o texto do Cristo Consolador que nosso irmão Paulo leu. Vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Né? Tomai de mim e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, porque meu jugo é suave e o fardo é leve, e terei repousos para vossas almas. Bom, é interessante isso, vinde a mim. Mas antes dele entrar nesse chamamento, dessa consolação, o Cristo Consolador, ele diz algo importante. Se quiseres vir após mim, então nunca é à frente dele, é após ele. Né? Se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue suas cruzes e siga meus passos. Então vamos nós, a volta de Jesus. Por que teologicamente falam tanto da volta dele, da segunda vinda dele? Ah, Jesus está chegando, se prepara que Jesus vai voltar. Olha, os sinais dos tempos estão aparecendo e Jesus vai voltar. É muito interessante. Há 2000 anos a mesma história, né? Há 2000 anos a humanidade está esperando a volta de Jesus. Mas por que a humanidade ainda espera a volta de Jesus? Inclusive alguns irmãos, com todo respeito, de outras linhas cristãs. Porque ainda não assumimos a lei. Ainda não introjetamos a lei. Não assimilamos e nem tampouco começamos a praticar a lei, que faz o fardo ser suave e o jugo ser leve. E o irmão finalizou aqui dizendo que é o amor e a caridade. A caridade é, na realidade, a materialização do amor. Mas para a volta de Jesus é necessário algo muito mais profundo. Aí nós vamos ver lá em Mateus, mais na frente, que Mateus diz assim: eis que retornarei na glória do Senhor, na glória do Pai, e reunirei todas as nações do mundo. Eu colocarei de um lado os bodes, do outro lado as ovelhas, e os separarei, cada qual conforme a sua índole, ou o que plantou. Bom, já dá para entender isso, claramente. Opa, peraí, a volta dele não é como todo mundo está esperando? Vai haver uma reunião com todas as nações? Como é que ele fará essa reunião com todas as nações? Não é? Como é que ele vai conseguir ser visto por todos e todos conseguirem vê-lo? E especificamente ele conseguir separar, aí vamos voltar um pouco na semeadura lá do canto, o plantio de trigo, onde o trabalhador diz, olha, o joio e o trigo estão crescendo junto, porque semearam o joio no meio da plantação de trigo. E aí no ensinamento da parábola, deixa-os crescer, porque chegará o momento e vem os ceifeiros e tomará providências para fazer a colheita do trigo e fazer o corte e juntar em molhos o joio. Nesse processo, Jesus disse que ele vai voltar com a glória do Pai,
acompanhado, sentado no trono da glória, com todos os anjos dos céus. Se formos trazer para os tempos atuais, o que Jesus queria dizer isso? O que ele estava falando especificamente nessa época? Todo o evangelho dele já diz como se dá a segunda vinda. Mas mesmo assim que muitos não entenderam, tem um trecho que João, Lucas, Marcos e Mateus diz a mesma coisa, que é: ficarei convosco. É o único item que eles falam ipsiliter, porque alguns João muda um pouquinho, Mateus muda um trecho, Marcos outra, mas esses todos escrevem iguais. Ele diz assim: eis que ficarei convosco até o fim dos tempos, até o fim do mundo. Ora, peraí, como é que vai se dar uma segunda volta? Estamos esperando, e Jesus sendo contraditório, dizendo que está conosco. Aí vem os teólogos trazer por uma especificidade da teologia, que aí se alguém já leu São Jerônimo, quando ele foi fazer a revisão dos textos bíblicos que o Concílio de Nicéia mexeu, e ficou com uma série de contradições, e São Jerônimo, um padre, doutor da Igreja Católica, pediu autorização ao Papa, falou: olha, eu tenho que revisar isso aqui, porque o Evangelho está cheio de contradições, ainda permanece contraditório para quem ler com a letra que mata e não com a palavra que vivifica. E aí São Jerônimo se sentou, na época 384, 385 ali, e foi refazer o que nós temos hoje em toda a Bíblia, São Jerônimo. E depois veio um tempo, aí nós tivemos aí Lutero, Calvino e tantos outros, e tantas outras mudanças. Hoje nós temos, com a linguagem atual, e mesmo traduzida e atualizada com a linguagem atual, nós não estamos assimilando o primeiro ensinamento que o irmão Paulo leu aqui: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Era para, nos dias atuais, que nós chamamos nos evangelhos de tribulação, para aqueles que se denominam cristãos, eu não gosto muito dessa palavra, mas vou usar assim que ela está em voga, o que mais uso, mas aqueles que dizem seguidores do nosso modelo Jesus, era para estar sorridentes, porque o jugo é suave e o fardo é leve. Não era para estar ninguém de qualquer denominação que lê o Evangelho, o Novo Testamento, ou estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, não era para ter nenhum seguidor ou nenhum estudante com coração opresso ou a mente temerosa, não é? Porque Jesus diz que Ele nos dá o conforto, inclusive além do conforto, Ele alivia as questões do infortúnio do mundo, tem de bom ânimo dentro do Evangelho dele, mas Ele diz que traz alívio para nós enquanto espírito encarnado, alívio para a vossa alma. E aí ficamos esperando a vinda do Mestre Jesus numa teologia problemática, porque é contraditória, porque vai contra a presença de Jesus entre nós. Porque ele diz assim, que ficará conosco até o fim dos tempos. Depois ele diz assim, onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Aí vamos fazer um desafio. Em que lugar da terra, hoje, segundo mês de 2021, nesse instante que nós estamos aqui estudando a volta de Jesus, vamos ser sinceros conosco mesmo, em qual canto da terra que neste momento tem alguém reunido em nome de Jesus? Vamos pensar, será que tem? Porque ele diz assim, só é possível a volta dele onde estiverem 2 ou mais reunidos em nome dele. E agora? Será que tem? Considerando o que nós estamos vendo por aí, está difícil essa volta, não é? Por quê? Como é que é possível se reunir em nome dele? Falando o nome de Jesus? Dobrando os joelhos e rogando em preces a presença dele? Gritando, como ele diz, não faça como nas sinagogas lá, que ficam gritando em oração a Deus, isso é culto exterior, né? Ele olha, Deus está analisando o interior. Então, vamos parar para pensar de uma forma sincera. Aproveitando, não estava previsto, mas o irmão leu, nada é por acaso, o Cristo Consolador, não é? Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Mas como é que ele alivia? É preciso apropriar-se dele para ele fazer a segunda volta, da mansuetude e da humildade. Sem mansuetude e humildade, Jesus não se manifesta mais de jeito nenhum.
Não tem como, é impossível. Por causa de quê? Vamos para Brasil, coração do mundo e o pátria do Evangelho. Ismael, que coordena espiritualmente o Brasil, se desespera com os espíritos que estavam encarnados aqui. E aí ele pede, né, que precisa se encontrar com Jesus para conversar com ele. Estranho, né? Estamos esperando a volta de Jesus e Ismael se reúne com Jesus. Quando o homem lançou a nave, chegou na Lua, o protótipo lá, do humano na Lua, Jesus é chamado sobre a crosta da Terra, junto com os outros, usando esse nome, Cristo, da estrutura planetária do Sistema Solar, para uma reunião. Estranho, né? E ainda estamos esperando a segunda volta. Aí quando nós vamos ler Amélia Rodrigues, quando a primavera chegar, aí ela joga uma pá de cal na ilusão de que ele ainda virá. Complementando tudo isso, né? Vinde a mim, vós estáis cansados, eu permito que eu vos aliviarei. Mas ela diz, ele é a nossa primavera. Mas como é que surge a primavera? É preciso plantar, é preciso adubar, é preciso irrigar, é preciso proteger o galho frágil com um tutorzinho, uma madeirinha para ele poder ir crescendo e ao mesmo tempo ir observando folhas secas, alguma coisa para não comprometer as outras e analisar se não tem nenhum carucho, nenhuma lagarta comendo aquela plantinha para depois se tornar árvore frondosa. Em nós, o que é que isso significa? Apropriai-se de mim, está no texto. Tomai de mim e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Opa! Onde tiver dois ou mais reunidos com mansuetude e humildade de coração, eu aí estarei presente. Onde tiver dois ou mais reunidos, carregando seu defeito, suas cruzes, mas seguindo os meus passos, de mansuetude e humildade, negando a si mesmo o egoísmo e orgulho, de crença, de casta, de cultura, de formação, de tudo que tiver, ali eu estarei presente. Então, em resumo, Jesus está aí. Mas Gilberto, aí como é que fica aquela situação do diálogo de Jesus com Pedro e João? Eis que retornarei na glória do meu Pai com os anjos do céu, colocarei em frente as nações e separarei à direita um grupo, à esquerda outro, e os bodes e as ovelhas serão analisados e depois serão separados e tal e tal. Como é que fica isso? Bom, gente, se Jesus tem se reunido com Ismael, segundo Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, se segundo informações que nós temos, ele se reuniu na crosta terrestre quando foi lançado um protótipo humano na Lua, como é que Jesus vai aparecer para nós? Nos refolhos da alma, como diz Bezerra de Menezes. É necessário rompermos as camadas de qualquer elemento que falte à caridade. Foi o que o irmão leu aqui, não é? A lei, ela é suave, né? O fardo é suave e o jugo é leve, porque a lei é de amor e o jugo é caridade. Então nós precisamos lembrar de que como é Jesus, no ponto de vista da caridade, que é essa lei que ele representa de mansuetude e humildade, nós devemos carregar. Chama-se benevolência, indulgência e perdão por 24 horas ininterruptas. Se não existir isso, nós vamos viver com as afetações humanas, com as teologias do salvacionismo barato, ou as teologias do materialismo, que você se converta para Jesus, que as janelas do céu vão se abrir e você vai ter vida em abundância. Vida em abundância é resultado de relacionamento. Vida em abundância é a nossa imortalidade, é termos a consciência que permaneceremos com o Mestre Jesus no caminhar infinito do processo evolutivo, que também ele está evoluindo. E como eu acredito muito nele, ele deixa bem claro isso. Eis que eu irei preparar um outro lugar. E quando esse lugar estiver pronto, eu retornarei e buscarei um por um, após ele chegar com os anjos do céu em sua glória, vai separar os bodes das ovelhas e vai levar aqueles que são ovelhas com ele. Porque somente os mansos herdarão a terra. Que terra é essa? Nossa terra está evoluindo. Se alguém tem olhos de ver e ouvido de ouvir, que a gente chama percepção, a própria percepção, vai ter a análise conjuntural do comportamento de todos nós nos dias atuais.
E se formos analisar os evangelhos, é importante que leiam os livros de Lucas, Mateus, João, Marcos, né? Leia a história de Jesus, Jesus o homem. Tem um de Guilherme Ribeiro, Jesus nem homem nem Deus. É muito interessante esse livro também. Observemos o que acontece na conjuntura atual. Quando Jesus veio ao mundo, como ele encontrou o planeta Terra? Diferente das circunstâncias que está hoje, a única diferença da época de Jesus, há 2000 anos, para os dias atuais, é a ciência e a tecnologia. Só. Com relação às atitudes, pensamentos e sentimentos da raça humana, continua a mesma. Pouca coisa mudou. Ok? Nós saímos dos imperialismo romano para outros imperialismos. E antes você tinha uma estrutura bem específica, 1 ou 2 estados hegemônicos fazia o controle do comportamental, cultural, do que se ia comer, se vestir, se assistir, se ouvir da população. Hoje nós temos mais do que um triunvirato, muito mais do que o Roma fez naquela época, muito mais do que os egípcios fizeram aos fenícios do mundo. Há um empoderamento mesquinho de uma série de reinos sobre nós e que nós aceitamos de forma passiva, e Jesus diz que esses reinos são desse mundo, mas ele não pede para procurar o reino de outro mundo. Então, quando ele nos convida, dizendo assim, de uma forma clara, na linguagem de Jesus: eis que retornarei na glória do meu Pai com os anjos do céu e reunirei todas as nações. Bom, anjo não reencarna. Não será possível Jesus aparecer na matéria como nós estamos aqui. Ele já está conosco porque é uma questão de fórum íntimo. E há pessoas, há humanos, que não têm nem crença e nem ouviram falar de Jesus. Se for considerar a população da Terra quando Jesus chegou aqui, vamos colocar aí 200 milhões de habitantes. E vamos dizer que do outro lado nós tivéssemos 10 vezes isso. Já passou atualmente, né? Ok? Então há alienígenas na Terra. Há seres que nunca ouviram falar de Jesus. Mas por quê? Jesus não veio falar dele. Quando ele pede para apropriar-se dele, tomar dele, seguir os passos dele, ele está falando de uma atitude, de um comportamento que nós não temos ainda. Nós julgamos o vizinho, o gestor do condomínio, julgamos o professor, o colega na sala de aula, julgamos a formação, né? Quem é de exatas, quem é de humanas, fica aquela guerra, quem é superior, quem é inferior, não é isso? Saímos dos estádios de futebol, que é um momento de ócio criativo para nós confraternizarmos, ficarmos felizes e alegres e depois brincar, fazer piada com o outro. Saímos do estádio de futebol e vamos dar paulada na cabeça do outro. Ou então nós vamos pegar nossos livros de religião e pegar alguma coisa e sair destruindo as outras crenças, os seus altares, as suas estruturas, a sua maneira de ser, ou atacando no local de trabalho da nossa família uma pessoa que pertence a outra linha de crença, de credo, de fé. Jesus não veio divulgar nenhuma dessas que estão aí. Nem o cristianismo, nem o catolicismo, nem o espiritismo, nada disso. Jesus ele dizia assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, a Deus sobre todas as coisas e o próximo como se fosse a ti mesmo. O altar de oferenda para o Criador é o coração do próximo. Para que eu possa ter a segunda volta de Jesus, se eu criei um ceitinho de desentendimento, desequilíbrio, qualquer criatura que convive comigo, eu jamais terei acesso à segunda volta, porque ela se dá no cunho espiritual. E aí quando ele for reunir as nações para fazer a separação dos bodes e ovelhas, será no momento da transição para mundos felizes, já no plano, mundos felizes para mundos celestiais, já no plano espiritual, que vai ser degradado e permanece uma nova caminhada. Quando o estudante faz um ano inteiro que é reprovado em algumas matérias, ele faz recuperação. Quando ele é reprovado em todas as matérias, ele volta para fazer a nova série. Então aqui na Terra são poucos em recuperação. A maioria ainda se encontra reprovados, porque nós temos as afetações do egoísmo e do orgulho, porque ainda não assimilamos o que ele chama aqui a mansuetude e humildade do seu ensinamento. Quando Jesus diz que o reino dele não é desse mundo, ele está falando do reino de afetividade, de amor. É o sentimento da semente original que Deus colocou em nós quando nos criou simples e ignorantes. Jesus veio trazê-lo à terra. Então, não caia nessa fake news de que se prepare que Jesus está voltando. Ele já está aí
disposto a todas as criaturas. Agora, que coisa mais bela. Nós vamos encontrar Jesus agindo numa Madre Teresa de Calcutá. Vamos encontrar Jesus agindo numa Irmã Dulce. Vamos encontrar Jesus agindo numa Zilda Arnes. Vamos encontrar Jesus agindo no Mahatma Gandhi. Vamos encontrar Jesus agindo no Nelson Mandela. Vamos encontrar Jesus agindo numa professora que no interior do Brasil, para atravessar o rio, tem que pôr uma toalha na cabeça com os livros enrolados e água até a altura do pescoço, e com uma gravetinha tirando as cobras que vêm na direção dela, para ir dar aula para as crianças, às vezes para não ganhar metade do que nós ganhamos aqui. Então há um ledo engano de quem está procurando Jesus nos templos, nas sinagogas, nas casas espíritas, nos terreiros de Umbanda, de Candomblé. Não, Jesus está no coração pacífico. Jesus está naquele que nega a si mesmo, ou seja, não é orgulhoso e nem egoísta, e segue os passos dele, é manso e humilde em qualquer circunstância. E Jesus ainda nos pede que nós não tenhamos a afetação do mundo, não tenhamos o espírito temerário, tenhamos fé e tenhamos confiança. Quem não tem Jesus à sua frente, só vive com medo. Tem medo do próximo, tem medo da doença, tem medo de se relacionar, tem medo de conversar com um companheiro de outras crenças, porque não tem argumento. O argumento é o sentimento de caridade. E a caridade, segundo Jesus, o irmão Paulo concluiu ali, né? Ou seja, o amor e a caridade é o processo do jugo suave e o fardo leve. É benevolência, indulgência e perdão. Então, queridos, Jesus está na terra. Se fosse para considerar a aparição dele, a segunda vinda se deu a caminho de Emaús. Quem é estudioso, quem é teólogo, está me ouvindo, sabe disso. Aí foi a segunda vinda. A caminho de Emaús, 50 dias depois que ele desencarnou, que foi crucificado, ele apareceu, saiu caminhando lá. E ele ainda reuniu 500 na Galileia. Ele apareceu para 500 pessoas, preparando elas para fazer coisas que os discípulos ainda não tinham começado a fazer. Não é? Mas a falta de estudo, nós ficamos na dependência de ouvir a interpretação de quem quer que seja. Então, o pedido é isso que está aqui do Cristo Consolador. Vamos fechar nossos olhos, olhar para Jesus e confessar. Jesus, eu não gosto do riso do vizinho, eu não gosto da crença da minha sogra, do meu genro, da minha nora, eu não gosto das crianças do condomínio que ficam brincando, né? E ele vai dizer, meu filho, eu te aguardarei, porque Jesus, segundo Amélia Rodrigues, quando a primavera chegar, um livro belíssimo, está sempre nos esperando. E a caminhada no processo do caminho da luz é um processo que nós seremos degredados, mas na programação dos que são seguidores do reino do Mestre, da humildade e da mansuetude, ele vem nos buscar. Porque ele não nega, o tempo inteiro ele afirma, irei preparar um outro lugar. Quando esse lugar estiver pronto, eis que eu retornarei e buscarei todos vós, porque onde eu estiver, vós estarás também. Mas quem são esses vós? Os que agem conforme o modelo e guia. É preciso se comportar conforme Jesus em qualquer circunstância da vida. Vamos começar. Os sacerdotes, né? Hoje o planeta Terra está cheio de sacerdotes. Todos que estavam vilipendiando Jesus naquela época estão todos aí. Templos maravilhosos, né? Nababescos, locais confortáveis, ok? Mas creiam, Jesus não está ali. Nem naqueles sacerdotes, que são falsos profetas, nem naqueles que ficam gritando em voz alta que amam Jesus. Por quê? Não é possível amar Jesus se eu não gosto da minha sogra. Não é possível amar Jesus se eu não gosto do meu primo. Não é possível amar Jesus se eu não deixo o quarto arrumado conforme minha mãe e meu pai me ensinaram. São nessas coisas pequenas que se chama a atenção. Todo mundo corre para os templos para fazer adoração, mas o espaço de operação que o Mestre Jesus pede é onde nós estamos. Onde é que nós vamos encontrar isso? Quando ele diz assim, ide e evangelizai a toda a criação. Aí vamos voltar, o que é o evangelho? A boa nova. Quem trouxe a boa nova escreveu alguma coisa? Não. Quem trouxe a boa nova agiu. E como é que ele agia? Enquanto os sacerdotes, que estão todos reencarnados aí no mundo, é só olhar o jeito deles. Quando os sacerdotes o atacavam, ele ficava tranquilo. Se irritou com alguns deles? Não, ele educava o tempo inteiro. Ah, mas Jesus foi veemente, ou raça de víbora, até quando vou ter que ficar aqui convosco para orientar? Mas é uma maneira, uma expressão idiomática.
mas do coração dele e do sentimento, não tinha o princípio do ódio, da raiva daquelas pessoas, porque ele entendia a criancice, né, rebelde, que aqueles seres ainda estavam, como nós ainda estamos. Então, voltando, a volta de Jesus depende de nós. O único impedimento de termos acesso a Ele é o nosso comportamento. O único impedimento de ter acesso a Jesus é o nosso egoísmo, a nossa vaidade e o nosso orgulho. Então, se nós começarmos a fazer do altar do Criador o coração do próximo, e estarmos no mundo para servir e não para ser servido, vamos perceber como aquelas professoras ou professores e professoras do interior do Brasil, que recebem metade do que nós recebemos aqui, eles atravessam rios, sobem numa bicicleta, num lombo de burro, às vezes são obrigados a dormir na escola por 15 dias, porque a casa é muito longe, ou deu enchente, né? Vamos encontrar uma pessoa que liberta o país do jugo de outra nação, como fez o Nelson Mandela. Vamos encontrar alguém que reunifica um povo, depois de 27 anos de cadeia, mas mantém o perdão e a paciência, o carinho com aqueles que o prenderam, que inclusive fizeram muita coisa ruim com ele na prisão, e trabalha com ele, quando ele assumiu a presidência, reunificou a África do Sul. Ou como o Mazilda Armes, que como doutora poderia estar quieta no consultório e tal, foi para as comunidades de base, entrava nas favelas, colocava o pé na lama, e a história dela, a glória da Zilda Armes, foi a campa da igreja no Haiti cair na cabeça dela, e Jesus chamar de volta e dizer, chega, porque a terra não te merece mais. Então a volta de Jesus se dá no campo do Espírito. Enquanto eu tiver iniquidades, impiedades, o que é impiedade? O que é o ímpio? Pessoa que não tem piedade com a natureza, com o sentimento do próximo, com qualquer coisa que está ali, ele não se toca, porque piedade é um dom do Criador, não é dom humano. Por isso que aparece a palavra ímpios. Os ímpios não veem Deus e nem acompanham Jesus, porque estão sempre carregados de discórdia, de desentendimento, de melindre, de mal-estar. É lógico que o mestre não vai estar com ele. Ou então, esse convite aqui é um grande equívoco. Vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Aí Jesus mentiu para a humanidade. Eu creio que não. Não é? E eles, mais na frente ele diz, eis que eu rogarei ao Pai que envie um outro Consolador. Para quem? Aí muda tudo. Não é? Aí volta para nós espíritas, que acreditamos que a volta dele está aqui com o Espírito de verdade, está conosco. E é real. Mas só é possível esse consolo se fazer o quê? Ele diz assim, para aqueles que guardarem os meus mandamentos, rogarei ao Pai que envie um outro Consolador, virá convosco até o fim dos tempos. Estamos consolados? Nosso coração é leve? Nosso pensamento é tranquilo? Bebemos da água do poço, da água que Jesus fornece, que nunca nos causou sede? Ou vivemos cheio de afetação, assustado, a comida, a roupa, o emprego, o vestibular, o filho viajou e foi reprovado, vivemos assim? Então, queridos, você não tem consolação nenhuma. E aí eu posso dizer com toda sinceridade, não é nem espírita, porque todo espírita vive consolado, ok? Porque está ali, jogando-se na frente do mestre, seguindo os passos dele, vinde após mim, carregando defeitos. Todos nós sabemos que temos defeitos. Então, queridos, a volta de Jesus para a terra, com a bagunça que está, não dá. É o que eu falei antes, né? A mãe chega, arruma o quarto do adolescente ou da criança, explica como é que é e sai. Quando volta, entrou num ouvido e saiu do outro. O quarto está todo bagunçado de novo, porque a mamãe arruma. Muitos estão esperando a volta de Jesus para arrumar gratuitamente as nossas vidas. Não se ajeite não para ver. Porque quando ele voltar, caia no plano espiritual, porque com os anjos do céu, céu naquela época, hoje nós chamamos de plano espiritual. Na linguagem parapsicológica, o plano metafísico. No plano das consciências, vamos nos reunir com ele. Ele diz, olha amigos, cada qual planta o que colhe, vocês são bodes e vocês são ovelhas. Qual é o arquétipo do bode, gente? Qual é o arquétipo da ovelha? Alguém já conviveu com eles no interior? O bode dá cabeçada em todo mundo, chifrada, não é? É briguento. A ovelha já é pacífica. Mesmo que você esteja tosqueando, ela berra muito, mas não te morde nem te dá coice. Agora chega na área do bode, para ver se ele não vem colocar você para correr. Nós temos colocado pessoas para correrem de nossas vidas? No trabalho, no trânsito, no condomínio, na vida social? Como é que nós colocamos as pessoas para correrem de nossa vida? Detesto o riso de fulano. Não gosto de Betânia. Olha, fulano é gente boa. Mas a crença dele, olha aquela é legal, mas olha como ela se veste. Só vive rir alto, dá gargalhada e come isso, como é que o outro é vegano, o outro é carnívoro. Todas essas afetações nos afastam da nossa atitude de humildade, e aí a volta de Jesus para nós
Não chega lá. Então, ainda é tempo. Aí eu vou me apropriar da linguagem dos padres e dos pastores. Ainda é tempo, está pronto para a volta de Jesus, embora ele já esteja aí. Mas a nossa volta para ele, não a volta dele para nós. Porque quem é superior é o nosso modelo e guia, nós somos inferiores. Então nós que temos que retornar para ele. E como é que se retorna? Fazendo uma avaliação do nosso cotidiano. E somos piores do que os adolescentes que não arrumam o quarto, que papai e mamãe ensinou. A terra está toda bagunçada. Eu volto a pedir quem estuda, quem lê, quem é sério. Quem fica só ouvindo palestra, seminário, não estuda. É abrir os livros e pegar a história da humanidade. Quando Jesus chegou na terra, como é que estavam? Havia os escravos, havia os servos, haviam as guerras e os desentendimentos. Havia os países, aqueles reinos, os lugares que eram dominados por A, por B e por C, e aqueles que faziam isso e decidiam aquilo. Os senhores da política, os senhores do dinheiro. E os que eram trabalhadores ganhavam bem, que ganhavam mal. E outros que viviam lá numa situação de mendicância permanente. E é isso que Jesus chega ao mundo. Ok? Fisicamente é impossível Jesus aparecer para nós. Tudo bem? Aí eu volto para os postulados da doutrina espírita. Né? Na filosofia espírita tem uma questão, a 113, com certeza, que diz assim: espírito puro nunca encarna. Está escrito lá. E espírito superior só vem na matéria por exceção, aí já é na 112. Espírito superior só vem para a matéria por exceção, quando vem ser modelo e guia de uma humanidade. Então, não esperem Jesus aparecer de carne e osso na nossa frente, ou então o Espírito de verdade, a legião da consolação, enganou Kardec. Lá na 112 e na 113 está bem claro. Tá certo? Vamos olhar para dentro e observar enquanto espíritos imortais, se nós carregamos com as nossas cruzes, nossos defeitos, o princípio do Mestre amado, mansuetude e humildade. Nós negamos a nós mesmos o tempo inteiro, vai ficar mais fácil. Uma criança nega a si mesma, já viram? Já saíram com criança na rua? Segurando a mão, né? Quando estamos com sacola para o pai, ela segura aqui na saia, no cinturão da calça do pai, não é isso? Ou na sacola que a mãe está, ou na bolsa, e está ali dispersa, mas ela está segurando aqui, ó, está tranquila, não é assim? Está perto de papai e mamãe, não está nem aí se está indo para casa, se não está, se vai atravessar a via, se não vai, está sossegado. Nós fazemos isso? O dia que nós fizermos, aí essa, desculpe a palavra, ilusão de que Jesus vai voltar desaparece, porque ele vai se fazer manifesto na alma de cada um de nós. Mas é preciso irmos até ele. Agora, não é possível ir até Jesus se não tivermos nos reconciliado. Né? Então, mesmo que haja um ceitil, o que é um ceitil? 0,0025 avos de centavos. Então, pega um centavo e vai lá 0,0025, você vai ver o que é o ceitil. Eu tenho algum melindre, eu tenho algum comprometimento com quem quer que seja, Jesus não chega até mim. Então, queridos, até nós aqui, é impossível, onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estarei. É impossível Jesus estar presente se no nosso coração há afetações de desequilíbrio, há falta de delicadeza ou impiedade. Falta em nós piedade para com as plantas, para com os pássaros, para com os animais, para com os objetos, porque tudo é criação mental e tudo tem a energia dessa criação mental. Então, o nosso sentido, o nosso pensar tem que estar pautado no Cristo Consolador, que o nosso irmão Paulo nos brindou com leitura de abertura. Para isso, é necessário ser como criança. Deixai vir a mim as crianças, e todos aqueles que se comportarem como uma criança é digno do reino dos céus. Todo mundo fica pensando num lugar, né? Não, é o plano espiritual. Alcançou o princípio da criança, que brinca, briga, desentende, mas está ali brincando de novo, perdoa. O pai e a mãe dão uma bronca, às vezes dá uma palmadinha, hoje não pode mais, mas alguns ainda fazem, a criança vem chorando por colo de quem lhe deu a palmada. Nós fazemos isso? Alguém que nos afeta, vamos até ele de braços abertos? Ou não vou com o riso de Beltrano? Não gosto do jeito que se veste. Ah, ele é do partido político tal, não estou nem aí. Ah, ele é da crença tal, nem entra na minha casa. Então, querido, não é nem cristão, nem é piedoso.
E ainda não chegou a ser humano, porque é apenas um bode, o bode da coice e cabeçada. Ovelha não, ela segue o seu pastor, e o nosso pastor é Jesus. E ele vai estar conosco a partir do momento que, mesmo sendo tosqueado, o que é isso? Sendo maltratado, vilipendiado, bem-aventurado quando fores perseguidos e caluniados pelo meu nome. O nome dele em que sentido? E se comportar como ele. Hoje no mundo, as pessoas honestas e sinceras têm vergonha de ser honesta e sincera, e algumas podem até correr o risco de perder o emprego. Eu tenho um amigo que perdeu o emprego no Banco do Brasil porque não permitiu que a equipe dele fizesse um relatório, um pseudo-relatório, para entregar para o presidente do Banco do Brasil, para depois levar, na época, não é agora, para o ministro da Economia. E aí, tiraram ele do órgão e depois ele foi obrigado a entrar no plano de demissão voluntária. Mas hoje ele está feliz, mudou de Brasília, está com a fazenda dele no interior de Minas. Antes devia ter saído bem antes. Não tinha passado pela emoção de ter que colocar a cara no dedo de alguém, porque ter que fazer um relatório fake para aprovar alguma coisa no Congresso Nacional. Então nós sabemos que hoje o mundo é fake. Quando Jesus chegou aqui no mundo, tudo era fake e não mudou nada. Da época dele para cá, a única coisa que mudou foi a ciência. Isso é real? O Espiritismo ensina. A humanidade vai caminhar, mas o que vai à frente do moral vai ser a ciência. Nós vamos ter melhorias incomensuráveis cientificamente, mas ainda a nossa torpeza de impiedade permanecerá por um longo curso. Acontece que os ceifeiros estão chegando. A ceifa nós chamamos aí de resgate, né, coletivo. Alguns irmãos na linguagem evangélica utilizam arrebatamento, porque eles acham que vão com carne e osso para o outro lado. Não. Milhares e milhares de pessoas deixando o planeta, é o ceifeiro fazendo a retirada. Alguns vão ter o merecimento de retornar à terra, porque somente os mansos herdarão a terra, e somente os pacificadores são chamados filhos de Deus. Então, para ter Jesus de volta, é preciso ser manso e humilde de coração, e ao mesmo tempo ser pacificador. O que é isso? Materializar a mansuetude e a humildade. Acabar com as contendas, abrir a mente das pessoas para deixar de ser beligerante, diminuir as maledicências e, acima de tudo, o que é mais crítico, que está na nossa escola, há crimes que nós cometemos que a lei de César, a lei humana, não considera crime, não há nenhuma punição, mas que aos olhos da divindade e aos olhos de Deus são crimes escabrosos. Sempre que eu penso mal de alguém, já tenho culpa de sangue no cartório. Sempre que eu melindro ou me encolerizo na linguagem bíblica com alguém, eu já vou ser encaminhado ao oficial de justiça, que serei encaminhado ao ministro, que vai me levar ao juiz, e serei julgado, e atado os pés e as mãos, e lançado em trevas exteriores, onde tem prantos e ranger de dentes. É só olhar, quando faz a análise da mãe grávida, quantos meses tem o bebê, para ver o sexo do bebê. Os pés e as mãos estão atadas nas trevas exteriores. Os mundos materiais são todos trevas exteriores. Mas por quê? A falta de piedade em nossos corações nos mantém aqui. Já era para nós, há mais de 2000 anos, estarmos na migração de mundos felizes para mundos celestiais. Há 2000 anos foi nos dada essa oportunidade. É lamentável, porque mesmo que foi ensinado 2000 anos, mesmo os que dizem que seguem Jesus, não fazem o que ele ensinou. E antes de Jesus, o que foi ensinado há 1570 anos antes dele, também não é. Não colocará outros deuses em meu lugar. O que é Deus é amor. O que é Jesus? Mansuetude e humildade. Se Deus é amor, é uma das leis, e Jesus é a caridade, mansuetude e humildade, Ele está conosco a partir do momento que esse sentimento faça parte de nós enquanto seres imortais. Então, queridos e queridas, quem está aqui nos ouvindo, encarnados e desencarnados, e os irmãos aí do outro lado, na rede mundial, prestemos atenção. E cultos exteriores não faz parte da mensagem de Jesus. A mensagem dele é amor. E o altar que ele diz é o próximo. E a oferenda é a caridade. Aí sim, o jugo é suave, o fardo é leve. E o Mestre amado estará conosco diuturnamente, porque estaremos em sintonia com a frequência vibracional daquele que é ternura e fraternidade.
Então, prestemos atenção. E todos os dias vamos observar se naquelas 12 horas diurna, e depois ao acordar, as 12 horas noturna, se nós fomos bode. Então já sabemos para onde nós vamos. E nas 12 horas diurna, vamos avaliar, aí depois que acordar as 12 horas noturnas, se nós somos ovelha. E aí nós saberemos para onde nós vamos, porque nós não sabemos a hora em que deixaremos o vaso físico. E é do lado de lá que ele vai reunir as nações, e com os espíritos puros, os anjos dos céus, no plano espiritual, vai sentar com essas nações. Olha, você tem direito a um novo planeta de expiação e prova, mas na época medieval, tá bom? Ó, você tem direito a um novo planeta, vamos te colocar lá na época dos romanos, vai estar chegando Jesus lá, tá bom assim? Ó, você tem um direito, você vai chegar no planeta que vai estar na Primeira Guerra Mundial, tá? Aí você vai para o mundo primitivo, até logo, vai ser assim. E o restante que eu não falei nada, venham comigo, porque eu preparei um lugar, e onde eu estiver, todos vós estarão também. Para estar com Jesus, é preciso ter a ternura do Mestre. Sem isso, vai ficar na ilusão de que ele vai voltar. E ele está lá como Cristo Redentor no Rio de Janeiro, com braços abertos. Vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Assim, com essa mensagem, olhemos para Jesus dentro de nós e não fora, porque a volta dele se dá no campo do Espírito e não da matéria, porque ele não volta mais aqui fisicamente, mas sim no coração e na nossa mente. Que o amor de Deus e a paz de Jesus estejam em todos os corações, hoje e sempre.